Levítico capítulos 13 e 14. Procedimentos quanto às lepras. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguma pessoa tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal de lepra ou outras graves doenças de pele, deverá ser conduzida ao sacerdote Arão ou a um dos seus descendentes que esteja exercendo o ministério sacerdotal. Esse examinará a enfermidade sobre a pele. Se no local afetado o pelo tornou-se esbranquiçado e a ferida tornou-se mais profunda na epiderme, é caso de doença grave e contagiosa. Depois dessa constatação, o sacerdote declarará este enfermo impuro. Se a mancha sobre a pele for branca, mas a ferida não parecer mais profunda do que a pele, e sobre ela os pelos não estiverem esbranquiçados, o sacerdote ordenará o isolamento do enfermo por um período de 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará e se verificar que a parte afetada não se alterou nem se espalhou pela pele, determinará a manutenção do isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o examinará outra vez. Se verificar que a enfermidade regrediu e não se espalhou pela pele, o sacerdote poderá proclamar puro, pois trata-se apenas de uma espécie de tumor sem maior gravidade. Então o enfermo deverá simplesmente lavar as suas roupas que estiver vestindo, e o sacerdote o declarará puro. Contudo, com o passar do tempo, se a mancha voltar e se espalhar pela pele, então o enfermo deverá procurar novamente o sacerdote. Depois de o ter examinado e ter constatado o desenvolvimento do tumor sobre a pele, o sacerdote o declarará impuro. Trata-se de lepra ou de doença grave na pele. Lepra ou câncer crônico de pele. Quando alguém tiver uma doença contagiosa de pele, deve ser conduzida ao sacerdote. Este o examinará, e se observar que sobre a pele uma espécie de tumor esbranquiçado e os pelos do lugar afetado tiverem se tornado brancos também, e houver uma ferida aberta no local, então é evidência de um caso crônico de grave doença contagiosa na pele. Sendo assim, o sacerdote o proclamará impuro, não o isolará, pois que, sem dúvida, este enfermo está impuro. Caso a doença se alastre a ponto de cobrir grande parte ou toda a pele da pessoa afetada, da cabeça aos pés, até onde é possível ao sacerdote observar, este a examinará, e se constatar que a lepra ou doença similar tomou todo o corpo e a pele tornou-se branca, ele o proclamará puro. No entanto, quando surgir uma ferida aberta sobre a pele do doente, ele será declarado impuro. O sacerdote o examinará outra vez, e se encontrar uma ferida em carne viva, então anunciará que a pessoa está impura. Porquanto uma ferida que permanece aberta é sinal de lepra ou outra grave doença contagiosa. Se a ferida em carne viva retroceder e a pele começar a tornar-se branca, a pessoa retornará ao sacerdote. Este a examinará, e se a parte afetada tornou-se branca, a pessoa tornou-se pura novamente, e o sacerdote proclamará que está realmente purificada.
Úlceras e furúnculos. Se alguém tiver um furúnculo que sarou e no local surgir uma área inchada e branca, ou mesmo uma mancha avermelhada, a pessoa se apresentará ao sacerdote. Este o examinará. Se verificar aprofundamento visível da pele e esbranquiçamento dos pelos ao redor da ferida, o sacerdote o declarará impuro. É tipo de lepra que se manifesta na úlcera cutânea. Se ao examiná-lo o sacerdote não constatar pelos brancos, nem aprofundamento da pele, mas um embranquecido da enfermidade, então isolará o enfermo durante 7 dias. Ele será declarado impuro se a enfermidade se desenvolver sobre a pele. É um caso de lepra ou uma grave doença contagiosa. Contudo, se a mancha permanecer estacionária, sem se estender, é cicatriz de úlcera ou de furúnculo. O sacerdote então poderá declarar esta pessoa pura. Queimaduras. Se alguém se queimar e no lugar queimado a ferida tornar-se uma mancha avermelhada ou branca, o sacerdote examinará a mancha. Se os pelos do lugar tornaram-se brancos e a ferida ficou mais funda que a pele, é lepra ou grave doença contagiosa que se desenvolve quando provocada por queimadura. O sacerdote declarará essa pessoa impura. Porém, se o sacerdote notar que os pelos da ferida não estão brancos e que a ferida não está mais funda do que a superfície da pele e sua cor é clara, o sacerdote mandará a pessoa ficar em isolamento durante o período inicial de 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará outra vez. Se a mancha tiver se espalhado, então é lepra ou outra grave doença contagiosa, e o sacerdote declarará essa pessoa impura. Entretanto, se a mancha permanecer estacionária, sem se propagar na pele, nada mais é que um inchaço provocado por queimadura. O sacerdote então proclamará essa pessoa pura, pois é apenas uma cicatriz que a queimadura deixou. Doenças na cabeça e no queixo. Quando um homem ou uma mulher tiver uma enfermidade de pele sobre o couro cabeludo ou no queixo, o sacerdote examinará a pele. Se parecer que a ferida ficou ainda mais funda que a pele e seus cabelos ao redor estiverem amarelados e finos, declarará o enfermo impuro, pois se trata de tinha, isto é, um tipo de lepra que dá na cabeça ou no queixo. Se ao examinar esse tipo de tinha, constatar que não há depressão visível na pele, nem pelo amarelo ralo, o sacerdote isolará por 7 dias o tinhoso. Se no sétimo dia examinará o enfermo, e se constatar que não se desenvolveu, que o pelo não se esbranquiçou, que o pelo não está amarelo e que não há depressão visível na pele, o enfermo rapará a cabeça ou o queixo sem cortar os pelos que estão na parte afetada da doença. O sacerdote mandará que ele fique isolado por mais um período de 7 dias. No 7º dia, examinará novamente a enfermidade, e se constatar que não se desenvolveu sobre a pele e não há depressão visível, o sacerdote proclamará puro o enfermo, que deverá lavar as suas roupas que estiver vestindo, e assim estará purificado. Porém, se depois do ato de purificação a infecção se espalhar, então o sacerdote examinará outra vez o enfermo. Se verificar que, de fato, a doença se espalhou pela cabeça, não é necessário que estejam encontrados cabelos amarelos. É o desenvolvimento da tinha sobre a pele, e o enfermo deverá ser considerado impuro. Contudo, se a tinha parecer estacionária e o pelo escuro voltou a crescer nela, é porque a enfermidade está curada. O enfermo está puro e o sacerdote o proclamará purificado.
eczemas e impinges. Se surgirem manchas sobre a pele de um homem ou de uma mulher, e se essas manchas forem esbranquiçadas, o sacerdote as examinará. Se verificar que essas manchas sobre a pele são de um branco pálido e sem brilho, trata-se apenas de um tipo de eczema que se desenvolveu sobre a pele, e o enfermo é considerado puro. Calvície. Quando os cabelos de um homem cair, ele está calvo, todavia puro. Se lhe caírem os cabelos da frente da cabeça, ele está meio calvo, porém puro. Mas se tiver uma ferida avermelhada na parte calva da frente ou de trás da cabeça, é lepre ou grave doença contagiosa. O sacerdote examinará um homem e, se constatar na cabeça ou na fronte um tumor branco rosado ou avermelhado, com a mesma aparência de lepre de pele, então o homem está leproso e, portanto, impuro. O sacerdote deverá declará-lo impuro, pois está enfermo de grave doença contagiosa sobre a pele da cabeça. Lei sobre como agir com o leproso. Uma pessoa que sofrer de lepra ou de grave doença contagiosa de pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e anunciar gritando: impuro, impuro. Enquanto durar a sua enfermidade, ficará impuro, e estando impuro, deverá morar à parte. Sua habitação será fora do acampamento. O mofo e a lepra nos objetos. Quando em uma veste feita de lã ou de linho aparecer mofo, ou no tecido de linho ou de lã, ou mesmo em um pedaço de couro, ou qualquer objeto feito de couro, surgir uma mancha esverdeada ou avermelhada, então é mofo e deverá ser apresentado ao sacerdote. O sacerdote examinará o objeto mofado e o colocará durante 7 dias num lugar separado. No 7º dia, se observar que a enfermidade se desenvolveu sobre as roupas, o tecido, a coberta ou qualquer objeto feito de couro, é mesmo um tipo de lepra contagiosa. O objeto atacado tornou-se, portanto, impuro. Serão queimadas as suas vestes, o tecido, a coberta de lã ou de linho, o objeto de couro, qualquer que seja, sobre o qual agarrou-se essa doença, pois é um tipo de lepra contagiosa, que neste caso deve ser destruída pelo fogo. Entretanto, se ao examinar o sacerdote verificar que a enfermidade não se desenvolveu sobre a veste, o tecido, a coberta ou sobre o objeto de couro, qualquer que seja, então determinará simplesmente que se lave o objeto atingido e o isolará pela 2ª vez durante um período de 7 dias. Após haver lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará outra vez. E se a mancha não tiver alteração de cor, ainda que tenha se espalhado, o objeto será considerado impuro. Tu o queimarás totalmente no fogo. Quer esse mofo corrosivo tenha atingido um lado, quer ou outro lado do objeto. Mas se ao examinar o sacerdote verificar que após a lavagem a enfermidade ficou embaçada, então apenas rasgará aquela parte da roupa, do couro ou do tecido. Contudo, se depois desse procedimento o mofo aparecer novamente sobre a veste, o tecido, a coberta ou o objeto de couro, qualquer que seja, é porque a enfermidade está ativa. Então queimarás no fogo aquilo que foi atacado. A veste, o tecido, a coberta ou qualquer objeto de couro do qual desapareceu a enfermidade após a lavagem, ficará puro depois de lavado uma 2ª vez. Essa é a lei para o caso de lepra na veste de lã ou de linho, no tecido, na coberta ou no objeto de couro, qualquer que seja, quando se trata de declará-los puros ou impuros.
A purificação da lepra e infecções. Capítulo 14. Então o Senhor falou a Moisés e disse: Essa é a lei a ser aplicada às pessoas que sararam de lepra e outras doenças contagiosas de pele no dia da sua purificação. A pessoa será conduzida ao sacerdote, e este sairá com ele do acampamento e o examinará. Se constatar que a pessoa foi curada, o sacerdote mandará trazer 2 aves puras, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de escarlate e um galho de ísopo. E ordenará em seguida que se emole essa ave em um vaso de argila sobre as águas correntes. Tomará a ave viva, a madeira de cedro, a lã de escarlate, o ísopo, e mergulhará tudo, inclusive a ave viva, no sangue da ave imolada sobre a água corrente. Fará então 7 aspersões sobre a pessoa a ser declarada purificada de lepra, e assim que a proclamar pura, deixará que voe para o campo a ave viva. Em seguida, aquele que se purifica deverá lavar as roupas que estiver vestindo, rapar todos os cabelos e pelos e tomar um banho. Então estará puro. Depois retornará ao acampamento, mas deverá ficar 7 dias fora de sua tenda. No 7º dia, rapará todos os pelos novamente. Cabelos, barbas, sobrancelhas, deverá rapar todos os pelos do corpo. Depois de ter lavado as suas vestes e de ter se banhado com água, ficará completamente puro. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira igualmente sem defeito, e 3 jarros de flor de farinha, a melhor farinha amassada com óleo. O sacerdote que mistura a purificação colocará o homem ou a mulher a serem purificados juntamente com as suas oferendas, à entrada da tenda do encontro diante do Senhor. Em seguida, tomará um dos cordeiros e o oferecerá em sacrifício destinado a tirar as culpas, juntamente com a caneca de azeite. Fará com eles o gesto do ritual de apresentação diante do Senhor. Imolará o cordeiro no lugar santo, onde se emolam as ofertas do sacrifício pelo pecado e do holocausto. Esta oferta de reparação pertencerá ao sacerdote como um sacrifício pelo pecado, pois é a oferta santíssima. Tomará o sacerdote o sangue do sacrifício e o porá sobre o lóbulo da orelha daquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Tomará em seguida a caneca de azeite e derramará um pouco deste óleo na palma de sua mão esquerda. Molhará o seu dedo da mão direita com azeite que está na palma de sua mão e com o dedo o aspergirá 7 vezes perante o Senhor. Em seguida, colocará um pouco de bálsamo que lhe resta na palma da mão, um pouco sobre o lóbulo da orelha direita daquele que está passando pelo ritual de purificação, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. Em seguida, em cima do sangue do sacrifício de reparação. A parte restante do azeite que está na palma da mão, pô-la sobre a cabeça daquele que se purifica. Assim terá feito sobre este rito de propriação na presença do Senhor. O sacerdote fará o sacrifício pelo pecado e realizará sobre aquele que se purifica o ritual de expiação de sua impureza. Depois disso, imolará o holocausto e oferecerá no altar o holocausto e oblação e oferta de cereal. Havendo o sacerdote assim precedido sobre este ofertante o rito de propriação, o poderá declarar puro. Se for pobre e desprovido de recursos suficientes, tomará um só cordeiro, o de sacrifício de retirar as culpas, e o oferecerá conforme o gesto de apresentação, a fim de realizar pelo ofertante o rito de expiação. Tomará apenas 1/10 de flor da farinha amassada com azeite para a oferta de cereal, e o equivalente é uma caneca de azeite, 2 rolinhas
e 2 pombinhos, de acordo com suas possibilidades, dos quais um será destinado ao sacrifício pelo pecado e o outro ao holocausto. No 8º dia, para a purificação, ele os trará ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro, à presença do Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro, o sacrifício de preparação dos pecados e a caneca de óleo. Oferecê-lo-ás com um gesto de apresentação diante do Senhor. Mais tarde, tendo imolado o cordeiro do sacrifício, para retirar as culpas, pegará o seu sangue e colocará sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar direito e sobre o polegar do pé direito. Derramará o óleo na palma de sua mão esquerda, e este azeite, que está na palma da sua mão esquerda, fará com o seu dedo 7 aspersões diante do Senhor. Pô-lo-á sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, no lugar onde foi colocado o sangue do sacrifício de reparação. O restante do azeite ele derramará sobre a cabeça do que está sendo purificado, e deste modo, na presença do Senhor, o ofertante receberá o perdão pelos seus pecados. Depois, conforme as posses dessa pessoa, o sacerdote oferecerá 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Uma das aves será oferta para tirar os pecados, e a outra será oferta que vai ser completamente queimada, como holocausto. Assim, na presença do Eterno, o Senhor, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados da pessoa que está sendo purificada. Esta é a lei para a purificação das pessoas que sararam de lepra ou de qualquer outra doença contagiosa de pele. Todavia, não possuem recursos para comprar todos os elementos exigidos pela lei. Cuidado com o mofo nas casas. Então o Senhor ordenou a Moisés e Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos concedo por possessão, e eu ferir de lepre uma casa da terra que possuíres, o seu proprietário avisará o sacerdote e explicará: Parece-me que há algo como lepra na casa. Antes de vir examinar a enfermidade. Assim, ninguém terá de ser declarado impuro com aquilo que lá se encontra. Depois disso, o sacerdote virá observar a casa, e se logo após o exame constatar nas paredes da casa cavidades esverdeadas ou avermelhadas, encravadas na parede, sairá o sacerdote da casa e a porta a declarará lacrada por 7 dias. Voltará ao 7º dia e, se após a análise verificar que a enfermidade se desenvolveu nas paredes da casa, ordenará que se retirem as pedras atadas pelo mofo e que sejam atiradas fora da cidade, em um lugar considerado impuro. Depois fará raspar as paredes internas da casa e se jogará o pó raspado em todo lugar impuro fora da cidade. Tomar-se-ão outras pedras para substituir as primeiras e outra argamassa para rebocar a casa. Se depois de realizar todo esse trabalho surgir mofo na casa outra vez, o sacerdote a examinará. Se as manchas se tiverem espalhado pelas paredes, é lepra contagiosa e a casa está impura. Sendo assim, a casa deverá ser demolida, e as pedras, a madeira e o reboco serão transportados para um lugar impuro fora da cidade. Quem entrar na casa durante 7 dias em que estiver fechada, se tornará igualmente impuro até o pôr do sol. Todo aquele que durante este período precisar pernoitar ou fazer alguma refeição dentro desta casa, deverá lavar a roupa que estiver vestindo. Mas se o sacerdote, quando vier examinar a casa, depois de rebocada e não encontrar sinal de mofo, ele declarará que esta está pura, visto que a enfermidade está curada.
Para o sacrifício pelo pecado da casa, tomará 2 aves, madeira de cedro, lã escarlate e ísopo. Matará uma das aves em cima de um pote de barro cheio de água limpa, tirada de uma fonte. Em seguida, tomará a madeira de cedro, o ísopo, a lã escarlate e a outra ave que ainda vive, e os mergulhará no sangue da ave imolada e na água corrente. Fará 7 aspersões sobre a casa. Desta maneira, ele purificará a casa com o sangue da ave sacrificada, a água fresca, a ave viva, o pedaço de madeira de cedro, o ísopo e a lã tingida de vermelho escarlate. Em seguida, levará a ave viva para fora da cidade e a libertará no campo. Assim o sacerdote realizará a cerimônia de purificação e a casa se tornará novamente pura. Essa é a lei referente a todo tipo de lepra, de sarna, de mofo nas roupas ou nas dependências de uma casa, e quanto aos inchaços, erupções cutâneas e manchas brilhantes, a fim de se determinar quando um ser vivo ou objeto pode ser considerado puro ou impuro. Essa é a regulamentação acerca de qualquer espécie de doença contagiosa, lepra ou mofo.